Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente. Esse é o nosso quinto módulo do curso de Introdução às Operações de Produção de Petróleo e Gás. Os conceitos dos equipamentos e de processamento de hidrocarbonetos, bem como os processos são controlados, estudados nas sessões anteriores, serão agora utilizados para o entendimento de como os equipamentos de utilidade funcionam e como medimos o produto final da planta de processo. Afinal, é nesse produto final que a empresa operadora espera receber pelos seus investimentos, não é mesmo? Confiram então. Então, numa unidade estacionária de produção, nós temos equipamentos elétricos, como motores e geradores, que são muito importantes no acionamento de bombas e geração de energia elétrica para a manutenção da vida a bordo. Para a devida operação desses equipamentos, existem cuidados a serem seguidos de segurança e também de qualificação de pessoal, com certeza. O motor elétrico é uma máquina destinada a transformar energia elétrica em mecânica. É o mais usado de todos os tipos de motores, pois combina as vantagens da energia elétrica, baixo custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando. Com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade e adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos. Ele é muito utilizado também fora do ambiente offshore, mas no ambiente offshore ele precisa ter alguns cuidados, como, por exemplo, ser de uma constituição à prova de explosão, por exemplo. O gerador é a tarefa reversa do motor, é aquela que deve converter o movimento mecânico na energia elétrica e é realizada por um gerador ou por um dínamo. Só esclarecendo, aqui a força eletromotriz gerada pelo campo magnético, a gente conseguir girar esse êmbolo, é criada essa força eletromotriz e essa força eletromotriz induz um campo magnético. Esse campo magnético gera eletricidade. Esse é o princípio básico do gerador. Agora, utilidades não elétricas. Por exemplo, o ar comprimido e a água industrial são seus recursos nessa operação, onde dão vida a instrumentos e máquinas e permitem a sobrevivência da tripulação na unidade estacionária de produção. O ar comprimido, por exemplo, tem como função, uma das funções e a principal a bordo, a alimentação da instrumentação das unidades estacionárias, válvulas de controle e de segurança, tem acionamentos pneumáticos. Por exemplo, nossos dampers também, na área de segurança da unidade estacionária de produção, os dampers têm acionamento normalmente pneumático também. Então, se nós tivermos qualquer falha nisso, no caso de uma necessidade de isolamento das acomodações, de fechamento dos dampers de ventilação, por exemplo, nós não teremos essa facilidade, porque estaremos sem o ar. Okay? Água industrial. Basicamente, ela é utilizada em circuitos fechados de aquecimento de hidrocarbonetos líquidos e resfriamento de hidrocarbonetos gasosos após a sua compressão. Tem sua fabricação a bordo através de processos de salinização da água do mar por osmose reversa, mostrado ao lado. Por que esses circuitos são fechados? Porque são de condição de operação contínua. E a água, sendo circuito fechado, nos permite um tratamento dessa qualidade da água, diminuindo com isso a corrosão provocada por uma água não tratada, que seria uma água do mar, por exemplo. O sistema de aquecimento. Basicamente é utilizado para o aquecimento de hidrocarboneto líquido, o óleo, e consequente redução da sua densidade, facilitando a sua separação nos separadores de produção.
Aqui nós vemos um pequeno PFD, onde nós temos aqui a indicação após a compressão aqui do gás, dos estágios de compressão, ele é resfriado nesses trocadores de calor, onde nós temos o circuito que foi mencionado, o circuito fechado, como água de resfriamento ou polimídio. Basicamente, os hidrocarbonetos gasosos se aquecem ao serem comprimidos e precisam ser resfriados para prosseguirem pelo processo. Agora vamos entrar na questão das medições. Uma medição é um conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor de uma grandeza ou variável. Nós vemos aqui uma medição de comprimento, uma medição de temperatura e uma medição de massa. Mas nós deteremos nesse treinamento na medição de hidrocarbonetos, ok? Então, na medição de hidrocarbonetos, nós temos uma condição em que a pressão absoluta é de 0,101 megapascal e a temperatura 20 graus Celsius, para a qual o volume mensurado do líquido e do gás é convertido. Essa é considerada, tecnicamente, condições normais de temperatura e pressão, 1 atm e 20 graus Celsius. Okay? As nossas unidades de medida precisam sempre ser utilizadas no sistema internacional. Não podemos esquecer desse detalhe. Para comprimento, nós vamos utilizar o metro, para a massa, o quilograma. No tempo, vamos utilizar a unidade segundo e a temperatura, Kelvin. Para a nossa referência, nas medições que falaremos daqui para frente, está sendo utilizado essa portaria ANP em metro 10/6/2013. Lá nós encontramos a definição de uma medição compartilhada, de carboneto compartilhada, quando 2 ou mais campos são medidos em uma mesma unidade de produção. Então, nós temos poços colocados em um determinado campo e um outro poço colocado em outro campo. Mas uma medição aí passa a ser compartilhada quando os dois estão sendo medidos numa mesma unidade de produção, na mesma unidade estacionária de produção. A medição fiscal é uma medição do volume de produção fiscalizada efetuada num ponto de medição da produção a que se refere o inciso 4º do artigo 3º do Decreto 2705. Veremos detalhamento mais à frente. A medição operacional. A medição de fluidos para o controle de processos, tanto de produção quanto de movimentação e estocagem de petróleo e gás natural, que não se enquadrem como medição fiscal, de apropriação ou transferência de custódia. A medição operacional ela é tida a bordo para nós fazermos ajustes no processo. Nós precisamos saber quanto que nós estamos tendo de fluidos sendo produzidos, então a gente utiliza a medição operacional. E a medição para apropriação é a medição a ser utilizada para determinar os volumes de produção a serem apropriados a cada campo, em um conjunto de campos com medição compartilhada ou a cada poço em um mesmo campo. Aqui nós vemos um exemplo de um pequeno PFD, de um processo, onde nós vemos aqui a medição operacional sendo colocada na medição na saída de gás do separador principal e na saída de líquidos ainda. Eu digo líquidos porque esse óleo que sai aqui, ele ainda não está puro, ele ainda vai ser separado de alguma umidade, de alguma água ainda aqui no próximo separador. Então, nós temos aqui a medição operacional. Vejam que ela nos dá uma noção de quantidade de hidrocarboneto que está sendo produzido. E a medição fiscal já é após total separação, você medir essa produção. Então, é uma produção já dentro dos parâmetros de qualidade, com BSW baixo, salinidade baixa, numa condição já boa para que você faça a armazenagem desse hidrocarboneto ou o bombeio para o oleoduto.
Erros de medição. É claro que esses erros não são desejados, mas possíveis de acontecer, correto? Então, o que fazer no caso de acontecer esses erros? A falha real presumida pode ser detectada da seguinte forma: durante a operação, se o sistema apresentar problemas operacionais, fornecer resultados errôneos ou forem comprovadas regulagens ou ajustes não autorizados, esses erros aqui poderiam acontecer, por exemplo, no caso de uma medição de uma placa de orifício, onde ela esteja com acúmulo de condensado. Então, periodicamente é feita a drenagem das câmaras da placa de orifício para que não haja erro de medição. Esse é um exemplo. Durante a calibração, se o sistema apresentar erros ou variações na calibração acima dos limites, ou se os instrumentos não puderem ser calibrados. Isso é muito importante, veremos mais detalhes à frente. Como agir em caso de erros, então? Quando for detectada uma falha de sistema ou presumida num instrumento, o mesmo deve ser retirado de operações e substituído imediatamente. Então, mas deve ser feita a informação dessa substituição. Deverá ser elaborado um relatório técnico apontando as razões da falha, as consequências potenciais e as ações corretivas para a continuidade do processo de medição. Uma vez não feito esse aviso de que houve esse problema de falha ou erro, a ANP, em caso de auditoria, ela vai assumir que aquilo pode ter sido uma questão intencional e não um erro ocasional. E com isso ela pode presumir que se quer medir um valor abaixo do valor que realmente foi produzido. Daí a questão dela querer multar a unidade e tudo mais. Os sistemas de medição devem atender às periodicidades de calibração apresentadas pelo agente regulado em um plano de calibração aprovado pela ANP, conforme tabela com alguns parâmetros a seguir. Para o restante dos equipamentos, a portaria de referência deve ser consultada. Então, nessa tabela, foi colocado aqui uma coluna para os instrumentos, a medição quando é, no caso, a medição fiscal, medição apropriação e medição transferência de custódia. Não são apenas esses equipamentos colocados na tabela, como foi citado anteriormente, existem muitos outros equipamentos ainda que são acompanhados pela Agência Nacional de Petróleo, mas esses aqui são apenas para citarem exemplos. Então, no caso de um medidor de deslocamento positivo, rotativo e turbina, veremos mais à frente uma turbina, um exemplo de uma turbina. No caso de uma medição fiscal, esses equipamentos precisam ser calibrados a cada 6 meses. No caso de apropriação, 12 meses e transferência de custódia, mais 12. Então, nós vemos aí, no caso, medidor tipo Coriolis, 12 meses fiscal, 12 apropriação e 12 transferência de custódia. Medidores tipo ultrassônico, eles precisam ser calibrados a cada 3 meses, no caso da medição fiscal. Muita atenção com relação a isso. Apropriação, 12 meses e transferência de custódia, 12 meses. No caso da pressão e temperatura, são a cada 6 meses. A cada 6 meses precisam ser feita a calibração dos instrumentos de pressão e temperatura. Medidor tipo turbina para hidrocarboneto líquido. O princípio de medição se baseia num rotor dotado de múltiplas palhetas ou pás, montadas em mancais e com livre movimento de rotação, que é gerado pela energia cinética do fluido, que escoa a uma velocidade angular, que dentro da região linear do medidor é proporcional à velocidade média axial do fluido. Aqui nós vemos um medidor tipo turbina, numa animação, e a velocidade de rotação é proporcional à vazão do fluido que escoa. Aqui vemos a medição de gás, tipo placa de orifício, que é um elemento primário de vazão do tipo restrição mais usado. Ela é aplicada em medição de vazão de líquidos limpos,
de baixa viscosidade, da maioria dos gases e do vapor d'água em baixa velocidade. A placa de orifício é um elemento de precisão satisfatória. O uso da placa de orifício para a medição da vazão é legalmente aceita, mesmo em aplicações comerciais de compra e venda de produto. Podemos verificar aqui que ao fluxo passando na placa de orifício, que é essa vermelha colocada aqui, é criado aqui um diferencial de pressão montante e jusante. Nós temos aqui montante, ou seja, antes da placa, e essa face aqui fica cheia do fluido, e a jusante é formado um cone com a passagem desse fluido. Esse cone faz com que aqui a jusante você tenha um valor menor do que a montante. Esse diferencial de pressão que se é medido na nossa vazão do fluido. A vazão de fluido, só lembrando, ela é feita não apenas com diferencial, ok? Ela é feita com a temperatura e é feita com essa pressão estática também tirada aqui. Então, resumindo, ela é feita com a pressão estática, é feita com a pressão diferencial, que é dos dois lados da placa de orifício, e é com valor de temperatura, para poder ser feita a medição. A incerteza máxima na medição. As incertezas de medição devem atender aos requisitos metrológicos de suas aplicações e os cálculos devem ser atualizados após calibração de instrumento ou alteração significativa nas condições de medição. Os critérios exigidos pela Agência Nacional de Petróleo. Bem, a amostragem e análise qualitativa e quantitativa do gás deve atender a medição de fração de água e sedimentos de petróleo, BSW, Base Sediment and Water, a massa específica do óleo, o ponto de ebulição verdadeira desse hidrocarboneto, o fator de encolhimento e a ARS, que é a razão de solubilidade. Os testes dos poços. Os poços devem ser testados com frequência exigida pela ANP, na seguinte frequência: mensal, quando for medição fiscal compartilhada, a cada 90 dias, quando apenas for uma medição fiscal simples. A proficiência do pessoal envolvido nas análises químicas devem ser comprovadas, com o número de registros CRQ necessário em vários documentos. Um exemplo de um documento que precisa do CRQ do químico é quando é feita a operação de offload. A operação de offload, o BSW é acompanhado durante a operação de offload. Ao final, esse relatório é impresso e assinado pelo técnico químico com seu devido CRQ. Aqui nós colocamos uma referência de onde foram encontradas essas informações no dia 24/10/2019. Então, muita atenção. Por se tratar de questão técnica regulada pela ANP, esse treinamento precisa ser entendido como um meio integralizador das informações, dando um contexto de facilitação das mesmas. Então, o aluno deve sempre consultar os canais da ANP e não se deter apenas nesse treinamento. Eu acho que ficou claro, né? Não podemos utilizar esse treinamento como fonte de consulta. Em caso de dúvidas, por favor, consultar o site da ANP e essa fonte de referência. Ok, pessoal? E assim terminamos esse pequeno treinamento de introdução às operações de produção de petróleo e gás. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Estamos aqui para esclarecê-los, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.